Olá, queridos alunos. Vamos aqui para a nossa terceira aula, videoaula. E a gente vai começar a falar agora dos poderes, dos três poderes. Nós teremos esse primeiro assunto, que é a teoria geral dos poderes, falando sobre essa evolução da separação de poderes. E depois teremos o estudo de cada um dos poderes separadamente. Primeiro o legislativo, segundo o executivo e depois o judiciário, porque eles estão nessa ordem na nossa Constituição Federal. Tá? Então vamos começar pela teoria geral da separação de poderes. Bom, primeiro vale a pena a gente falar um pouco sobre a Grécia Antiga, a Antiguidade Grega, porque essa separação de poderes, essa ideia, ela começou na época já se falava sobre isso na Grécia Antiga. Só que não era da mesma forma que foi falado depois pelo Aristóteles no século XVIII. Na Grécia Antiga, pessoal, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma, uma ideia de separação de poderes, mas não realmente de poderes, mas sim de funções. O Aristóteles, ele pregou na sua obra chamada Política a existência de três funções distintas exercidas pelo poder soberano. Uma primeira função que ele disse que era a função de editar normas gerais a serem observadas por todos. Se a gente for trazer para hoje, essa primeira função do item A, ela é a função do poder legislativo. A segunda função, que é de aplicar essas normas aos casos concretos, se nós trouxermos para hoje, essa função é a função do poder executivo. E a terceira função, que é a função de julgamento, de dirimissão dos conflitos oriundos da execução das normas gerais nos casos concretos, que se nós trouxermos para hoje, essa função é do poder judiciário. Então, já havia essa ideia de separação na obra do Aristóteles, mas como funções e não como poderes. Tanto que o Aristóteles ele descrevia que essas funções elas ficariam concentradas na figura de uma só pessoa, que era o soberano. Ou seja, havia na concepção do pensamento do Aristóteles a figura do soberano, que era aquele monarca que concentraria em suas mãos as três funções. Isso, inclusive, foi visto na época das monarquias absolutistas, onde os reis, os monarcas, eles estavam acima da lei, eles eram confundidos com o próprio Estado. Existia a lei, existiam normas, mas eles estavam acima dessas normas. Então, esses monarcas eles eram absolutos nos poderes que eles exerciam. E eles concentravam essas três funções com eles. A questão de legislar, a questão de aplicar as normas aos casos concretos, ou seja, de governança, de governar, o poder de gestão, e também a função de julgamento, de resolver os problemas que fossem surgindo a partir do momento que eles fossem executando os atos de acordo com as normas gerais, que são as leis, que eram as leis. É interessante que nessa época, pessoal, a gente confundia a figura do rei, do monarca, do soberano com o próprio Estado. Havia uma confusão do que seria o monarca, o soberano e o Estado. Tanto que na obra do Nicolau Maquiavel, o príncipe, o príncipe na verdade é o Estado, é o governante que se confunde com o próprio Estado. Então era uma época de muita concentração de poderes nas mãos dos governantes. Por isso que era chamado de monarca absolutista, a monarquia absolutista. E nós temos uma figura muito marcante nessa época, que foi o Luís XIV, que foi um monarca da França, um rei da França, e ele era um rei que se confundia com o próprio Estado. Tanto que o Luís XIV ele disse uma frase que ficou muito famosa no mundo inteiro, que foi: o Estado sou eu. Ou seja, ele tinha tantos poderes que ele era confundido com o próprio Estado. E, claro, é uma frase de cunho assim, arrogante, mas também conclusivo, porque ele realmente tinha esses poderes em suas mãos. É uma frase conclusiva. Tanto que o Luís XIV ele era apelidado, pessoal, ele era chamado, conhecido como o Rei Sol. Na nossa galáxia, o Sol é o elemento que tem mais poderes, mais força, mais poderoso, tanto que a Terra gira em torno dele. A própria Terra não tem tantos poderes como o Sol, não é tão importante como o Sol para a nossa galáxia. E então ser chamado de o Rei Sol é porque era realmente um soberano que se confundia com o próprio Estado. Certo? Vamos lá. Bom, chegando já no Montesquieu ele foi um grande
estudioso do direito, e ele escreveu uma obra que ficou conhecidíssima no mundo inteiro, que é O Espírito das Leis. E, claro, ele se inspirou no Aristóteles. Montesquieu também teve uma certa inspiração do John Locke. John Locke também foi um grande escritor, escreveu, o John Locke já falava sobre separação de poderes, né? Então o Montesquieu se inspirou tanto no Aristóteles como no John Locke. E o Montesquieu, ele, nessa obra, ele já dividia não mais 3 funções, mas 3 poderes, ou seja, as 3 funções que o Aristóteles pregava, o Montesquieu ele conectava a 3 órgãos distintos, autônomos e independentes entre si, ou seja, cada função, a função de legislar, a função de governar e a função de julgar, estariam conectadas a cada uma delas a um órgão distinto. Esses órgãos seriam autônomos e independentes entre si, como acontece hoje no nosso país. O artigo 2º da Constituição Federal Brasileira, ele fala sobre isso, né? Ele diz que os poderes, os 3 poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si, tá? Tanto que, lendo aqui o artigo, o que ele vai dizer? O artigo 2º da Constituição Federal Brasileira de 88, ele fala: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aqui, o artigo 2º da nossa Constituição Federal atual, ele vem sintetizar, pessoal, a teoria do Montesquieu, né, da separação de poderes, conhecida como teoria da tripartição de poderes. Cada poder desse, de acordo com a teoria do Montesquieu, teria uma função de legislar, outra função de executar os atos administrativos, ou seja, governar, e outra função de julgar. Então, essas funções de cada um desses poderes, elas eram chamadas de funções típicas. O poder legislativo, a função de legislar; ao poder executivo, a função de governar, executar os atos administrativos; e ao poder judiciário, a função de julgar. Cada um com a sua função, por isso que elas eram chamadas de funções típicas. Essa teoria do Montesquieu, pessoal, ela inspirou o Estado liberal no século XVIII, o Estado do deixar e fazer, deixar e passar, o Estado da intervenção mínima, né, o Estado abstenteísta, e que estimulava a livre iniciativa, a livre concorrência, né, a questão da propriedade privada, tá? Então, um Estado bem liberal. E nós tivemos 2 eventos importantíssimos, acontecimentos importantíssimos no século XVIII, que tem a ver com o Estado liberal. A Revolução Francesa, né, que pôs fim às monarquias absolutistas, e a independência dos Estados Unidos, quando ele se tornou uma federação, e ele promulgou a sua Constituição Federal em 1787, que nós já falamos sobre ela. Serviu até de base para o nosso sistema constitucional atual. Então, aí, nós tivemos 2 eventos que foram inspirados nessa questão do Montesquieu, da tripartição de poderes. Então, a teoria da separação dos poderes do Montesquieu, da tripartição de poderes, ela tem muito a ver com a questão da democracia, né? Porque a democracia se inspirou nisso também, onde o legislativo limita o poder do executivo através das leis que ele vai criar, certo? O poder executivo vai agir de acordo com o legislativo, como a gente vai ver daqui a pouco, de forma mais aprofundada. E o judiciário, ele faz essa fiscalização, né, entre as atuações do poder executivo de acordo com as normas do poder legislativo. Vamos lá. O Montesquieu, gente, ele criou um sistema chamado de sistema de freios e contrapesos, onde ele criou 2 tipos de atos, 2 espécies de atos que seriam executadas pelo Estado: os atos gerais e os atos especiais, né? Então, o Estado iria executar os atos gerais e os atos especiais. Mas os atos gerais seriam executados pelo Poder Legislativo, que seriam exatamente a emissão das normas, das leis, as regras gerais e abstratas. Por que elas são chamadas de gerais? Porque não se sabe, pessoal, quem elas atingirão. A norma tem caráter geral, porque a gente não sabe quem vai viver o fato regulamentado por aquela norma. E ela é abstrata também por isso, porque ela está ali, suspensa. Ela é abstrata, ela vai atingir alguém que no momento estará executando um fato regulamentado por ela. Então, ela é uma norma geral abstrata, é uma regra geral abstrata. São as normas de convivência, as normas de conduta, os direitos, os deveres de todos, inclusive do próprio Estado. O Poder Executivo, por sua vez, ele teria os atos especiais.
E esses atos especiais ele executaria após a emissão das normas gerais. Por quê? Porque o Poder Executivo ele agiria em conformidade com as normas gerais editadas pelo Poder Legislativo, ou seja, o Poder Executivo ele não estaria livre para agir à vontade dele. Ele deveria constantemente observar, as leis editadas pelo Poder Legislativo. Por isso que os atos especiais estão limitados aos atos gerais. Os atos de governança, os atos de gestão do Poder Executivo estariam limitados pelos atos gerais do Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo executaria os atos especiais, observando a regulamentação dos atos gerais, de acordo com os atos gerais, que são as leis do Poder Legislativo. E caso houvesse algum problema, alguma exorbitância de algum desses poderes, entraria a ação fiscalizadora do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário ele faria exatamente o contrapeso, em relação a essas ações do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Tanto é, pessoal, que a gente falou sobre isso no semestre passado, vamos falar sobre isso também aqui, já falamos nesse, vamos falar de novo. Para pegar um exemplo aqui do Poder Judiciário como um contrapeso, ele pode declarar que uma lei seja inconstitucional, ou seja, é um ato geral do Poder Legislativo que pode ser considerado pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, como um ato ilegal. Por quê? Porque está ferindo a Constituição. Então haveria o quê? Uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei, pelo Poder Judiciário. Então ele tem essa questão da fiscalização da atuação do Estado, como também do Poder Executivo. Os atos do Poder Executivo são atos especiais. O Poder Executivo é um poder independente, o Poder Legislativo é um poder independente, mas o Poder Executivo tem que estar de acordo com a lei ou com as leis do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo tem que criar leis que sejam de acordo com a Constituição. E tudo isso é fiscalizado pelo Poder Judiciário, que pode interferir caso haja alguma ilegalidade, alguma exorbitância, alguma arbitrariedade, ou seja, se algum dos poderes exacerbarem os limites de sua atuação regulamentados pelo ordenamento jurídico. Certo, gente? Vamos lá. Bom, a teoria da tripartição de poderes na Constituição de 88, ela, como a gente já falou para vocês, ela está regulamentada no artigo 2º da Constituição. Só que ao longo do tempo, já estamos no século XXI já, e a Constituição é do final do século XX, houve uma alteração na concepção, pessoal, da separação dos poderes, havendo um maior entrelaçamento, interpenetração entre os poderes. Ou seja, não existe mais aquela visão estanque de que o Poder Legislativo só legisla, de que o Poder Executivo só executa, de que o Poder Judiciário só julga. Por isso que foram criadas as funções atípicas. As funções típicas foram preservadas, ou seja, o Poder Legislativo tem como função típica legislar, criar as leis. O Poder Executivo tem como função típica executar atos de gestão, atos administrativos, governar, de acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo. E o Poder Judiciário tem como função típica julgar, dirimir os conflitos que surjam na sociedade. Só que o Poder Legislativo, pessoal, também ele julga e executa. O Poder Executivo também legisla e julga, e o Poder Judiciário também executa e legisla. Essas funções são as funções atípicas. Então, quando o Poder Legislativo, por exemplo, legisla ou julga, ele está executando uma função atípica. Exemplo, o Poder Legislativo, ele executa porque ele tem autogoverno, ele tem autogestão. O Poder Legislativo, ele contrata pessoal, ele faz licitação, ele contrata obras, ele compra produtos, ele faz um concurso público. Tá? Então, ele é um poder que se autogoverna. E ele também julga, porque ele pode julgar, como por exemplo o Congresso Nacional, ele pode julgar o mandato do presidente da República num processo de impeachment, como aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi julgada pelo Poder Legislativo e teve o seu mandato cassado. Então é o Poder Legislativo julgando. O Poder Judiciário, Executivo, ele também julga e ele também legisla. O Poder Executivo, ele julga quando? Quando ele julga um processo administrativo de um servidor público, pode culminar até com a demissão dele. E ele também legisla quando ele, por exemplo, ele edita uma portaria, quando o presidente da República exara um decreto de intervenção federal, é um caso do Poder Executivo legislar.
E já o Poder Judiciário, ele legisla e também ele executa. Ele legisla quando? Quando ele cria os regimentos internos. Os órgãos do Poder Judiciário, os tribunais, cada um tem um regimento interno, que é uma lei que diz como aquela justiça vai funcionar, a estadual, a federal, o STF, o STJ. E eles também legislam, eles também executam, porque eles se autogovernam. O Poder Judiciário contrata obras, faz concurso público, faz licitação, contrata pessoal, tá? Então também executa atos de gestão. Tá? Então a função atípica de cada um desses poderes, elas não são consideradas inconstitucionais, porque elas estão dentro da Constituição e foram trazidas pelo poder constituinte originário, ou seja, elas nasceram com a Constituição, por isso que elas são constitucionais. Elas seriam inconstitucionais se elas fossem criadas depois que a Constituição entrar em vigor e fossem contrárias à Constituição. Mas como elas foram criadas junto com a Constituição, com o poder pelo poder constituinte originário, pessoal, elas não são inconstitucionais, ou seja, as funções atípicas dos três poderes, elas são constitucionais, porque foram criadas pelo poder constituinte originário, que, como nós aprendemos, é o poder que cria uma nova Constituição. E na Constituição de 88, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, nós vimos que a separação dos poderes é a cláusula pétrea, que a gente já sabe o que é, né? As cláusulas pétreas são partes da Constituição que não podem ser excluídas, que não podem ser abolidas. Elas podem sofrer alterações, mas para uma situação melhor, para benefício, para coisas melhores, mas não para serem excluídas. Ok, gente? Tá certo, pessoal. Então a gente conclui por hoje. Tá? Até a próxima. Fiquem com Deus.